Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre ainda não definiu se vai aderir à greve desta sexta-feira. A reportagem da Ubra TV tentou contato com a direção do sindicato, mas não obteve retorno. Para debater os rumos da greve geral convocadas pelas centrais sindicais, nós vamos conversar agora com o presidente da CUT, do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, e com o economista João Portela. Sejam bem-vindos, boa noite. Bom, vou começar com o presidente Nespolo. Vocês esperam a adesão de todas as categorias. Como é que está a mobilização para a greve aqui no Rio Grande do Sul? Olha, obrigado por mais uma vez estar presente aqui nesse debate. Importante divulgar as razões pelas quais a gente tem trabalhado intensamente a divulgação da greve e o conteúdo da greve. É a coisa mais importante para fazer sexta-feira, essa paralisação, porque os caras vêm para desmontar o sistema de seguridade social e o futuro da aposentadoria no Brasil. O sistema muito bem estruturado, aprovado na Constituição de 88, que podemos depois conversar um pouco mais sobre isso. Agora, a greve está instalada. Amplo debate feito, panfletagem, está esclarecidas as razões. A gente espera que os trabalhadores, todos, nesse dia, fiquem em casa. Se for sair, saia para participar de algum evento, vai ter atos ao final da tarde, em Porto Alegre, na região metropolitana e nas principais cidades do interior do estado, né? Então, ao final da tarde, um ato. Agora, a greve, ela pode ser vista como um problema ou como uma solução. A greve foi criada por quê para os trabalhadores? Por que foi criado greve? Pô, esses malucos saem, querem parar tudo, impor prejuízo, qual é a razão de fazer greve? Prejudicar o serviço público. A gente vai debater isso aqui também, mas quero deixar claro o seguinte, ó. A greve, ela foi criada como uma forma de nos colocar no jogo. A sociedade é montada por interesses dos empresários, dos banqueiros, dos grandes, né? E os interesses dos trabalhadores, que é ganhar um pouco melhor, ter aquilo que se chama uma condição de vida, e isso tem que estar gravado na lei e respeitado. Como nesse momento está um brutal ataque, fizeram reforma trabalhista, dizendo que ia aumentar o emprego. Todo mundo viu que o emprego sumiu, só tem bico, emprego precário. Agora estão dizendo que a reforma trabalhista vai abrir o Brasil para o investimento e vai resolver o problema do Brasil. Nós não acreditamos nisso. Se o objetivo for destravar a economia brasileira, podemos conversar depois sobre isso também, a base da reflexão é outra. Então, a greve para nós é um momento de reflexão, é um momento do trabalhador dizer para a elite, para o governo, para os deputados, de que não tem acordo com essa forma que eles estão conduzindo a reforma e por isso estão protestando. Ainda tem tempo de botar as coisas no lugar, de buscar o verdadeiro problema do Brasil, que não está no direito do trabalhador. Bom, o economista João Portela, que está aqui com a gente, está bem claro que o principal objetivo é protestar contra o projeto do governo da reforma da Previdência, também como na fala do presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul, também faz parte as reivindicações de temas como a geração de emprego, retomada do crescimento econômico, enfim, incluindo a pauta da educação, que também houve mobilização anterior. Como tu analisas essas pautas dos futuros protestos? Aqui é um debate sobre a tua perspectiva. A greve, sem dúvida nenhuma, é um direito do trabalhador, enfim, no sentido dele buscar alternativas para as suas reivindicações, enfim, e até conscientizar a sociedade para as suas reivindicações. No caso específico desta greve, me parece que o chamamento principal, eu até recebi panfleto hoje sobre a greve, é a reforma da Previdência, o ponto central que movimenta, digamos assim, a convocação de uma greve. O presidente da CUT fala que, digamos assim, a essência de uma greve é a defesa dos trabalhadores. Muito bem, a reforma da Previdência, para a grande massa de trabalhadores, altera praticamente nada. Na prática, o trabalhador do INSS vai continuar tendo que se aposentar e continuar trabalhando, né? Quer dizer, um sistema onde algumas pessoas têm aposentadoria de 20, 30, 40, 50 mil por mês, se aposentam com 50 anos, com 55 anos, e a grande massa de trabalhadores se aposenta lá com 65, com R$1.000 e tem que continuar trabalhando, um sistema desigual, um sistema cheio de privilégios,
Você defender esse sistema me parece algo completamente desconectado da grande massa trabalhadora, né? Você está defendendo algumas categorias que são privilegiadas com este sistema previdenciário que nós temos no país, né? Então, eu acho que isso está muito claro, né? Parece que se tenta usar o trabalhador como, digamos assim, o escudo para manter o privilégio de determinadas categorias. Então, eu enxergo esse tema central da greve, eu enxergo ele desta maneira, né? Ou seja, todos nós sabemos que o nosso sistema é cheio de privilégios e eles precisam ser eliminados o mais rápido possível. Bom, vai melhorar para o trabalhador em geral a reforma da Previdência? Não vai. Não vai melhorar, não vai alterar muita coisa para quem... Eu sou um trabalhador que me aposento pelo INSS, né? Não tem grandes alterações, né? O que vai acontecer, sim, é uma alteração para algumas classes que realmente têm determinados privilégios. Então, eu enxergo primeiro dessa forma. Segundo, a questão de que a reforma da Previdência vai abrir o caminho para o retorno do crescimento é um fator importante, mas tem outros fatores também, não é só esse, né? Mas é um fator importante porque hoje o sistema previdenciário brasileiro, principalmente o setor que gera o maior número de privilégios, também gera distorções, né? Distorções nas contas públicas. E, evidentemente, que isso prejudica o crescimento do país, porque o Estado perde a sua capacidade de investimento, né? Então, claro que é um fator importante para a retomada do crescimento. Então, a minha visão é sobre essa questão do ponto central da greve convocada para sexta-feira. Bom, Claudir, hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, afirmou que o Estado e os municípios devem ficar de fora da reforma. De que forma a CUT recebeu essa notícia, né, que se já tem críticas ao projeto da reforma, agora com essa fala do presidente da Câmara? Então, fizeram vários ajustes no projeto hoje, parece que o relator amanhã vai ler o seu parecer, indicando algumas mudanças no projeto original do projeto de lei número 6, da PEC número 6, uma emenda constitucional, entre eles essa coisa dos estados e municípios ficar fora. E outros setores, parece que tem outros setores também que não tem ainda o conhecimento total da modificação. Nós achamos que isso é resultante do movimento que nós estamos fazendo na base eleitoral dos deputados. Nós estamos conversando com os vereadores lá no interior do estado, estamos mostrando para ele quem vai pagar o pato, né? Estamos mostrando para os vereadores a gravidade dessa reforma, que isso não resolve o problema do Brasil, isso aumenta o problema do Brasil, porque vai reduzir capacidade de consumo no município, porque o ingresso da Receita, muitas vezes, o maior ingresso da Receita é a soma das aposentadorias e pensões, e não é o fundo de participação do município. E esses vereadores que fazem parte da rede dos deputados devem ter agido, parece que muitos deputados lá já estão empenhados nessa tarefa bom, se vamos fazer alguma reforma, não vai ser aquela que veio do Guedes. Porque aquela que veio do Guedes, Portela, é uma que busca economizar R$1 trilhão. 80% em cima de quem ganha, em média, até R$ 1.300. Porque ela retarda o ingresso, um conjunto de medidas que retardam o ingresso, estabelece a idade mínima, ela reduz valores, retarda o ingresso, reduz valores e exclui segmentos. É um trinômio, 3 aspectos que penalizam esses mais pobres na área da Previdência. Possíveis, isso é um mito que tem dito que a Previdência tenha, esse projeto combate os privilégios, é um mito. Tá? Porque privilégio tu combate, não precisa necessariamente fazer uma mudança constitucional para combater. Isso é gestão. O Lula já fez uma intervenção que ele botou uma regra para os servidores públicos, independente de que nível de serviço público eles têm, que limitou, a partir de 2013, a Dilma constituiu o Fundo Nacional, o Funprev. Se ele quer se aposentar com salário integral, vai ter que pagar um fundo, né? Um fundo de Previdência. A Previdência vai pagar até o teto de R$ 5.800, R$ 5.900, que é hoje o teto máximo da Previdência. Então, combate privilégio, não precisa fazer mudança na Constituição que altera a regra para o trabalhador da iniciativa privada, do regime geral da Previdência, que abala e desconstitui o sistema de seguridade social, que é uma virtude, é uma conquista da população brasileira na Constituição. A Seguridade Social é um modelo de repartição simples, de solidariedade.
O trabalhador que está trabalhando hoje, ele está recolhendo para pagar os que se aposentaram ontem e amanhã que estiver trabalhando vai contribuir para pagar quem se aposentou hoje. É um sistema, portanto, de solidariedade. Mas não é só o dinheiro da folha de pagamento que vai para manter a Previdência Social. Constituição de 88, além de manter a contribuição sobre a folha, o empregado e o empregador, ele também instituiu tributos para que a população brasileira contribuísse com o sistema de seguridade social, para ter um sistema de saúde universal, que é o SUS, um sistema de assistência, que é o BPC, né? Quem não consegue trabalhar, tem doença, enfim, ele recebe o salário mínimo, e é o último que está relacionado a essa composição que dá conta da aposentadoria, portanto. É um sistema que esta reforma abala esse tripé. E aí joga para a capitalização. A capitalização destrói a solidariedade e, portanto, destrói a seguridade social no Brasil. E joga na miséria, dificulta a saúde, elimina assistência e penaliza a aposentadoria. Bom, antes da gente seguir agora para o professor Portela, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp também. Não só, você pode participar do programa mandando a foto dos pares aí, o seu amor, você está com uma foto com ele, manda para a gente pelo WhatsApp, 99588-2374. A gente quer celebrar o amor, então vai mandando a sua foto com a sua grande paixão. E também participar do programa, assim como o Alberto de Charqueadas. Tá, então, antes de eu passar para o Alberto, deixa eu só seguir no raciocínio aqui para não perder. Professor Portela, a gente pode analisar não só a Previdência, mas outra demanda que ficou bem clara do movimento é a geração de empregos. Como é que a gente pode atender essa pauta hoje, num cenário em que o Brasil flerta com a recessão? E depois repasso essa pergunta para o presidente Nespolo. Eu só gostaria de complementar, o Nespolo falou da questão da solidariedade e da repartição simples. Assim como o SUS é um sistema universal, ele também citou o SUS, a Previdência também deveria ser. Quer dizer, se nós temos um sistema que se pressupõe solidário e de repartição simples, ele tem que ser igual para todos. É injustificável que alguém tenha alguma condição diferenciada porque tem um regime de trabalho diferenciado ou porque tenha alguma profissão diferenciada. Um operário, ele trabalha menos ou mais do que um médico, do que um operário da indústria, um operário da construção civil. Quer dizer, não existe essa história de que alguém, né, trabalhe mais ou menos do que alguém. Né? Todos deveriam ser tratados de maneira igualitária. E essa questão de retirar os municípios e os estados é meramente política. Os deputados federais e senadores não querem assumir o compromisso político de alterar o regime previdenciário dos servidores municipais e servidores estaduais que fazem parte do grupo de privilegiados do Sistema Previdenciário Nacional. E é só isso. Essa é a questão deles não quererem incluir estados e municípios na reforma e fazer com que os vereadores e os deputados estaduais assumam este compromisso político de mexer no privilégio da aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais. Quanto à questão da retomada do emprego, evidentemente que o desastre dos governos Dilma e Lula nos jogaram numa crise que nós estamos aí infindável, né? E que não conseguimos sair dela e provavelmente não conseguiremos sair esse ano e o ano que vem provavelmente vamos arrastar para conseguir sair dela, se houverem alguns ajustes, e um deles é esse, da reforma da Previdência. Né? Se ele não acontecer, né, as chances de nós sairmos dessa recessão em que estamos será muito difícil, Sim. Muito complicada, porque não haverão as condições necessárias para que a economia retome os investimentos, que é o que vai fazer com que se retome a geração de emprego e renda no país. Ou seja, na concepção do professor Portela, a base seria a reforma da Previdência para se alterar essa posição na nossa economia. Nespolo, para fechar. Você observou que eu vi na reportagem anterior, você mostrou um barco, um iate de 7 milhões, 6 milhões de reais sendo transportado aqui no entorno de Porto Alegre, de Santa Cruz, não sei para onde. Aquele barco não paga tributo. Aquele barco não paga tributo nenhum. Não tem IPVA, não tem tributo. 6, 7 milhões de reais.
A riqueza no Brasil não paga tributo. Quem paga tributo é salário retido na fonte. A carga tributária brasileira é completamente injusta e desigual. Ela gera desigualdades. A reforma da Previdência vai aprofundar desigualdades, vai reduzir consumo. Não alavanca crescimento se não tiver consumo. Nem todo mundo ganha exportando para fora. A estagnação está aqui, os dados estão dados. 9 meses consecutivos de redução. A previsão do PIB já baixaram para 1,17%. É uma tragédia, o ano perdido, rumo da década perdida. Dizer que isso é coisa do PT é uma... Desculpa a sinceridade, professor, tem que atualizar esse discurso. Esse discurso já não cabe, porque é a mesma coisa que dizia que o Estado foi o Tarso que quebrou, passou Sartori, agora foi o Tarso ainda, quer dizer, foi o Tarso, foi o PT, né? Agora está o Leite, né? Então sempre vão virar o disquinho. Problema de uma crise internacional, e se o PT, ele quebrou, então deu uma chance para o PT voltar, tira o Lula da cadeia, está preso injustamente, bota governar, agora vai consertar o que tu fez aí de tão ruim para o Brasil, para ver se rapidamente não alavanca a economia, mexendo no que tem que ser mexido, que é a tributação, o sistema tributário, a reforma tributária. Estão pegando o atalho mais fácil, que é tirar do pobre, do trabalhador, por isso que a greve geral vai ser grande. E vai ser a primeira greve geral, se for necessário, vai ser a segunda greve geral. A condição de retomar o emprego está na distribuição da renda e não na concentração da renda. Isso tem que ser enfrentado. E esse governo não quer enfrentar isso porque ele é amiguinho dos poderosos e, portanto, não vai enfrentar o tema central. Prefere arrancar o couro do trabalhador. Só uma réplica de 1 minuto, pouco tempo, professor, mas se quiser, fique à vontade. Não, o Nespoli tem razão quanto à questão a questão tributária. O nosso sistema tributário é altamente regressivo. Quem ganha de 1 a 3 salários mínimos paga 35%, 36% de carga tributária. Quem ganha mais de 10 paga 30%. Ele é altamente regressivo, porque é um sistema que foi criado lá em 1967 e que é sobre o consumo. Ele não é sobre a renda, ele é sobre o consumo, né? Então, realmente, essa eu diria que é a reforma seguinte e tão necessária quanto a da Previdência. Bom, esse é um debate, cada um tem sua perspectiva, mas eu quero parabenizar os dois pelo debate em alto nível, expondo as suas ideias. A gente precisa desse tipo de debate. Debate em alto nível, as pessoas expondo as suas ideias, sem ataques. Por isso eu quero agradecer a presença do presidente Claudino Nespolo, que é presidente da CUT aqui no Rio Grande do Sul, e também a presença do professor João Portela, economista João Portela. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por nos atenderem. Obrigado, uma honra. Vamos lá. Obrigado.